Boa noite a todos os amigos que estão conosco neste momento. Aqui é o Luiz Antônio, estamos no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, em São Paulo. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre um projeto, um ciclo de 3 palestras, que é Educação para a Morte. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre suicídio. Mas antes que a gente inicie, eu gostaria que todos nós pudéssemos nos manter em tranquilidade e juntos, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecêssemos ao Pai por mais esta oportunidade de juntos estarmos no trabalho de divulgação da doutrina espírita e dos preceitos do Evangelho do Cristo. Que possamos, Senhor, aprendermos e colocarmos em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus também nos trouxe. E que possamos, através da doutrina espírita que elucida a nossa mente, os nossos atos, fortalecermos diante dos problemas e das dificuldades da vida. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos conversar um pouquinho, como eu disse na abertura. Eu tive há algum tempo uma pequena ideia de fazer um ciclo pequeno, são 3 palestras sobre um tema que é educação para a morte. Algumas pessoas viram, até meu filho mais velho me encheu o saco e falou: pai, educação para a morte, tanta gente passando por tanto problema, você vai falar de morte? Eu acho que não tem momento melhor do que esse, para que a gente desmistifique o conceito de morte, para que a gente não fuja de discutir sobre a morte, sobre o desencarne, seja lá como a gente queira chamar. E veja a simplicidade que é essa passagem de estágio. Não é nada além disso, uma passagem de planos, onde todos nós um dia teremos o nosso momento, como já tivemos em oportunidades anteriores. Então, a semana passada eu tive em São Paulo, lógico, tudo através da nossa querida internet, no Lar Irmão Luiz. Nós conversamos lá sobre doação de órgãos. Hoje aqui no Apóstolos do Bem nós vamos conversar sobre suicídio. E a semana que vem, no programa Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, nós vamos falar sobre o aborto. Então é um pequeno ciclo com 3 palestras que nós vamos trabalhar um pouquinho essa condição de educar para a morte. Por que educar para a morte? Porque hoje, dentro da doutrina espírita, nós percebemos quando espíritos em trabalhos mediúnicos, eles vêm até nós com um grau de dificuldade enorme de aceitar ou de pelo menos compreender o seu estado nessa transição, já na espiritualidade. E nós sabemos que nós também provavelmente teremos, ao desencarnarmos, algum tipo de dificuldade, de desapego, de proximidade, de família, de amigos. Isso realmente nos faz muita falta, essa separação, mesmo que nós sabemos que é temporária. E recentemente nós tivemos a perda temporária de inúmeros amigos nossos. O Covid tem levado hoje quase 500 mil de pessoas no Brasil. E quantos desses de nós, é o que a gente outro dia comentava, a gente abre hoje uma notícia e dificilmente a gente não olha ali uma notícia de alguém que nós conhecemos, que está passando por problemas desse tipo, que perdeu um parente, ou a própria pessoa, que passou por essa dificuldade e desencarnou em função de problemas desse tipo. E não só desse, as outras mortes, os outros desencarnes estão ocorrendo da mesma forma, como habitualmente a coisa acontece. Então nada melhor do que buscarmos dentro da doutrina espírita conceitos. A gente vai falar bem por alto, sabe? Separei algumas coisas que são justamente para que a gente tenha noção, que nós tenhamos um pequeno conceito do que é e como a doutrina espírita nos mostra isso, para que cada um de nós receba essas informações e acabe ali mastigando devagarinho toda essa informação e adquirindo conforme a sua necessidade, o seu grau de conhecimento, aquilo que cabe de necessidade para nós. Não adianta a gente colocar aqui como regra o que vai ser falado, o que não é. Cada um, logicamente, aceita os conceitos de uma forma diferente.
Dependendo do momento em que a gente está hoje, muitas pessoas estão tendo já problemas psicológicos, psiquiátricos, em função do isolamento social, de se afastar das atividades rotineiras, muitos perderam emprego, muitos perderam parentes, amigos. Então isso tem trazido problemas psicológicos, inclusive. Então é importante que a gente converse sobre isso. Então vamos parar um pouquinho agora e pensar no suicídio. Nós vamos falar de suicídio. Suicídio é um tema polêmico dentro do próprio movimento espírita. Pouco se fala disso em função de ser um assunto delicado. Mas é importante que a gente entenda. Primeiro, nós tínhamos um conceito, e se a gente for levar uma das referências que eu acabei me apoiando para a gente poder conversar hoje, é o Livro dos Espíritos. Aqui a gente tem, essa edição é uma edição, uma tradução do Herculano Pires, tem inclusive notas do Herculano Pires, né? A gente tem aqui na livraria, aqueles que quiserem adquirir, muito importante para aquele que gosta de estudar, então essas notas ajudam demais quando a gente termina um capítulo e vê Herculano Pires dentro da sua inteligência trazer isso para a gente. Ele tem no seu livro 4, capítulo 1, quando fala de penas e gozos eternos, o item 6, ele fala o desgosto pela vida e o suicídio. A gente vai começar por aí. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Primeiro, devemos ter em mente que um caso é diferente do outro. Uma pessoa é diferente da outra. Nós vamos colocar algumas situações, mas não necessariamente ela vai ser igual para todos. Então é importante que a gente perceba o porquê que algumas pessoas optam em tirar a própria vida. Talvez a primeira coisa seja resolver problemas financeiros, por exemplo. Quantas e quantas pessoas, principalmente em situações como a que o mundo passa hoje, onde a crise econômica afetou os povos, a nossa realidade econômica ela mudou muito, principalmente para aquela camada mais baixa, a camada trabalhadora, aquele que está no seu dia a dia, que praticamente não tem sobra nos seus orçamentos, e de repente ele se vê sem o seu sustento. Ele passa um tempo, ele recebe uma ajuda ou outra, mas o dia a dia acaba trazendo para a pessoa um desespero tal que num determinado instante ele não vê mais soluções para os seus problemas. E ele julga que naquele instante tirar a própria vida é a solução. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos só citar mais um ou dois modelos ou pensamentos que as pessoas têm por isso. Nós vemos muitos jovens passarem, hoje a gente verifica a questão do bullying. Muitos jovens que, quando novos, ainda passaram por isso e acabaram não assimilando esse tipo de pressão enquanto jovens e crescem com esse problema e acabam muitas vezes se retraindo. Então, algum problema mais grave que aconteça na vida, por essa fragilidade da infância, e não é só o bullying, muitas vezes a criança ela sofre violências dos mais variados tipos, violência sexual, física, seja ela qual for, e ela também guarda dentro de si essas características de sofrimento, que ela guarda e tem para si. Num determinado momento da vida, aquilo se torna tão angustiante para ela, que ela não vê mais graça na existência. Não vendo mais graça na existência, ela tem como solução encerrar o problema através do suicídio. Olha o desespero que é para uma pessoa para chegar nesse ponto. Outro problema também que hoje nós passamos muito é a questão da depressão. E a depressão a gente sabe que é uma doença que hoje tem até CID próprio, Código Internacional de Doenças. Então a gente vê que a medicina hoje trata com muito mais cuidado o problema depressivo, que até há alguns anos era tido como frescura, como mimimi, como se fala tanto hoje. Ah, mas fulano está com depressão, dá um tanque de roupa para ela lavar. Vocês já ouviram falar isso? Já escutaram tamanho absurdo que é você falar que a pessoa está com um problema depressivo e que o que é bom para ela é um tanque de roupa? Ou se não, dá um terreno para carpir para o fulano que ele deixa de ter depressão. Parece hoje isso
tão pesado para nós, mas consultando o próprio Livro dos Espíritos, nós vemos, na época de Kardec, nós temos que levar em conta que isso é praticamente 1,5 século atrás, nós percebemos também ali um pouco dessa conceituação que a sociedade trazia na época. Que, de repente, a pessoa chega a um ponto de suicídio porque ela deveria ter tido mais atividades, ter trabalhado. E esse conceito ele vem se desenvolvendo com o tempo. Por isso que o próprio Kardec, nós estamos falando do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E nós encontramos isso lá. Então, por isso que o próprio Kardec sempre nos orientou a acompanharmos o desenvolvimento da ciência. E quando a gente fala ciência, não é só a ciência médica. Nós temos aí o desenvolvimento da sociologia, da psicologia e tantos outros campos da ciência que vêm se desenvolvendo e hoje já mostram para a gente que situações desse tipo, de dar um tanque de roupa para lavar, um terreno para carpir, isso já não existe. O problema depressivo ele é grave. Já é tratado hoje com tratamento psicológico, com tratamento psiquiátrico. A casa espírita hoje já tem dentro dos seus halls de trabalho, muitas delas, um tratamento único, objetivado no tratamento da depressão. Logicamente, sem tirar o acompanhamento clínico, que é muito importante, a pessoa chega na casa espírita onde tem o tratamento para depressão, para que ela seja atendida e receba aquele apoio, ela tem que trazer uma orientação médica, um relatório mostrando o seu grau de depressão para que ela possa entrar. Por que isso? A responsabilidade de você não deixar que a pessoa abandone o tratamento clínico e venha achar que unicamente o problema é espiritual, porque não é. Envolve hoje muito mais coisas. E a depressão, com tamanha importância que ela tem no nosso sistema social hoje, ela também é talvez um dos maiores motivos do acometimento de suicídio. Para a gente verificar como a situação ela é complicada. Nós vimos então algumas coisas que levam as pessoas a buscar o suicídio. O tema do nosso ciclo de palestras, o que é? Educação para a morte. Então eu tenho que verificar, será que é a solução acabarmos com a nossa vida? Será que a gente consegue resolver o problema? Vamos parar alguns segundos para a gente pensar nisso. Quaisquer problemas que eu tenha, cometendo suicídio, tirando a minha vida, eu resolvo esses problemas? Vamos olhar pelo lado da doutrina espírita, como é que ela mostra para nós, porque hoje venho legislar em causa própria, perdoe-me por isso, mas a gente tem hoje um trabalho com a doutrina espírita onde nós não temos hipóteses para falar sobre a dificuldade que é cometer o suicídio. Nós temos fatos. São inúmeros irmãozinhos nossos que cometeram suicídio e aparecem constantemente nos trabalhos mediúnicos, falando da dificuldade, do sofrimento que eles têm após o cometimento de um ato tão grave. O enfoque que se tratava antigamente, mas você está ofendendo a Deus tirando a própria vida. A gente tem literaturas espíritas isso. Mas eu busquei com a Dora Encontre, uma escritora maravilhosa, que fala também sobre suicídio, e ela faz essa citação, e ela dá para nós uma reflexão. Mas fulano comete suicídio, ele ofende a Deus. Ela faz a seguinte reflexão: por acaso Deus se ofende conosco? Dá para a gente perceber como que é a nossa mudança de conceituação. Quando você fala que o espírita ofende a Deus, Deus não se ofende com o que a gente faz para Ele. Ele reconhece a nossa incapacidade de absorção, o nosso grau de sofrimento. Nós temos que ter em mente que a pessoa, para chegar no momento de suicídio, ela já está muito debilitada dentro da sua vida material, dentro do seu equilíbrio emocional. E não são todos que conseguem. Para cada caso de suicídio que acontece, a estatística é de 20 casos que não deram certo.
Então, nesses casos que não deram certo, a pessoa, além dos seus problemas estarem continuando, ainda fica o problema de não ter conseguido sucesso junto à sua disposição de tirar a própria vida. Ela causa um problema maior. Mas como é que fica na espiritualidade esse espírito que acaba cometendo suicídio? Primeiro, e talvez a primeira sensação que ele chega é de descobrir que ele não conseguiu resolver os seus problemas, porque a vida continua. O espírito permanece vivo do outro lado. A única coisa que ele conseguiu foi se despojar de um corpo físico. Mas os seus problemas, as suas preocupações são inerentes ao espírito. Então, ele começa a perceber que aquilo que ele tentou não deu motivo algum para ele fazer aquilo. Que a solução que ele buscou achar, aquilo não era a solução verdadeira, porque ele continuou vivo depois daquela tentativa, porque o espírito estava sentindo tudo isso. Então, ele passa por esse estágio inicial de sofrimento, de verificar que ele cometeu um ato que ele sofreu, fez sofrer muitas vezes a familiares, amigos, pessoas do seu círculo, dos que mais o amam, e ainda não conseguiu resolver o seu problema. Passado isso, nós temos, quando nós voltamos no nosso processo reencarnatório, quando nascemos aqui na Terra, nós temos um período, uma quantidade de tempo que é cabido a nós. Nós temos ali o fluido cósmico universal, que é a nossa fonte de benefícios, de energias que nós temos ali para sobreviver, por exemplo, 80 anos. E eu tenho todo um projeto, todo um plano reencarnatório para que eu desenvolva dentro de 80 anos. Aí chegando aos 60, eu sou acometido de um desses sofrimentos e tiro a minha vida. Eu permaneço com o meu progresso naquele momento, naquele entrave da minha vida, eu permaneço com o meu progresso parado. Os 20 anos que eu teria pela frente para desenvolver muito mais coisas, eu acabei deixando para trás. Então eu vou ter a necessidade de reprogramar o meu processo de experiência numa reencarnação e acabo perdendo também o meu tempo. Está começando a perceber, vocês estão vendo como a coisa é uma total ilusão a gente achar que tirando a vida nós vamos conseguir conquistar alguma coisa ou resolver algum problema. E é isso que o espírito sente do outro lado. É importante, como eu falei, eu citei a Dora Encontro, porque ela traz uma visão bem atualizada desses nossos conceitos de achar da ofensa de Deus. Isso, logicamente, não encobre o ato do suicídio. Ele é um ato grave, sem dúvida. E nós estamos percebendo como é difícil para o espírito arcar com essa responsabilidade depois do desencarne. Entretanto, nós precisamos perder aquela visão, porque nós fazemos com que o espírito sofra, que nós tínhamos lá atrás, quando as igrejas, elas não enterravam aqueles que cometiam suicídio. Imagina para o espírito estar, ele comete um ato que para chegar ali é algo muito sofrido para ele, e ele sente as vibrações do julgamento. Do julgamento de quem? Dos religiosos, de pessoas muitas vezes do seu convívio, que não aceitam, que tem ali, naquela pessoa que cometeu suicídio, ela não tem nem o direito de ser enterrada. As pessoas são párias da sociedade com essa visão. Kardec, com o advento do Espiritismo, ele veio quebrando essa questão do pecado original e tantas outras coisas. A gente começou a ver que a humanidade com o tempo foi refletindo sobre isso. Mas ainda hoje nós temos essa conceituação dentro, muitas vezes, do próprio movimento espírita. A gente precisa tomar cuidado com isso. Nos nossos questionamentos, nos nossos julgamentos. Porque quando a gente julga alguém que passou por esse problema, a gente esquece de uma lição maravilhosa de Jesus, que era falar para nós: não julgarmos, não julgarmos para ser, pois poderão ser julgados também. Com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Ou seja, nós não temos a capacidade de julgamento, porque nós não estamos na realidade daquele que comete o suicídio.
Por mais penosa que seja a atividade, por mais difícil que seja encarar uma situação em que naquele momento o espírito sabe que está cometendo um ato falho, ele tem que ser compreendido como alguém que demanda necessidades. Ele é um doente que necessita de remédio. E como o Evangelho lembra a gente, não são os sãos que precisam de remédio, e sim os doentes. Então nós, cristãos que somos, nós temos a certeza de que esses irmãos necessitam do nosso amparo e não do nosso julgamento. Porque o pós-morte, quando nós vemos, ele é muito sofrido. Então, uma das coisas que todos os autores que a gente analisou na montagem desse trabalho, eles falam que talvez a coisa mais importante no trato, no combate ao suicídio, é a educação. Opa, peraí, educação? Por que a gente tem o tema hoje? Educação para a morte. Porque tanto na questão da doação de órgãos, que nós falamos lá na outra semana, tanto no suicídio quanto hoje, tanto no aborto, que a gente vai acompanhar semana que vem, quaisquer um desses problemas demandam no seu combate, na sua elucidação, a questão da educação. E o que mais nós vemos dentro da doutrina espírita de importância para que a gente combata a ignorância do mundo com relação à vida espiritual? É a educação. Então, é notório a todos os autores que falam sobre suicídio a necessidade de se conversar, de se discutir, de se divulgar no assunto. Quebrarmos um pouco com esse tabu. Mas Luiz, você vai fazer uma palestra no centro? Não, você não pode falar de aborto, você não pode falar de suicídio, você não pode falar de homossexualidade, mas esses problemas estão surgindo. Esses problemas estão aumentando. A homossexualidade não como problema, mas a homofobia como problema. Porque nós devemos respeitar a sexualidade de cada ser. Mas a gente sabe que, infelizmente, a sociedade não trata com respeito a esses nossos irmãos. Então, para todos esses problemas que acontecem em torno desses temas, nós precisamos falar e conversar sobre eles, sim. E dentro de uma casa espírita, analisar isso sob a ótica espírita. Isso é muito importante. E nós percebemos que estamos aqui falando com relação ao espírito que desencarna, como é que ele viu a coisa do outro lado e como é que a gente pode preparar para que isso não aconteça. Agora vamos pensar enquanto ele está encarnado. Será que a gente não pode fazer nada com relação à pessoa que demonstra características do problema? Aí eu cito para nós um único exemplo que talvez valha para nós uma grandeza enorme. CVV, Centro de Valorização à Vida. Eles fazem um trabalho magnífico no atendimento não só suicidas, mas pessoas com problemas depressivos que estão à beira da morte. No Centro de Valorização à Vida, a pessoa recebe auxílio, ela é ouvida. E essa estrutura já vem de muito longe. Hoje, quando eventualmente que a gente esteja aqui conversando e tem alguém que passou pela cabeça alguma ideia desse tipo, é só pegar o telefone e buscar 188. CVV, Centro de Valorização à Vida. Nós temos um expositor na doutrina espírita, jornalista, uma pessoa de um gabarito enorme, André Trigueiro. Ele tem um trabalho muito grande com relação à prevenção do suicídio. Tem livros sobre isso, Viver Vale a Pena, e tantos outros que a gente conhece, tanto trabalho do Trigueiro. Ele tem Papo das 9 lá, diário, hoje nesse período de pandemia, onde são discutidos vários assuntos e o suicídio constantemente ele é abordado de uma forma suave, tranquila, mostrando a necessidade da educação. Então que a gente possa ter em nossa mente isso. Uma das bases também é importante que a gente conheça, o Richard Simonetti, um amigo nosso, excelente expositor, ele tem esse livro, Suicídio, Tudo o que você precisa saber. Ele aborda inúmeros temas aqui
é um livro bem gostoso, porque é bate-bola, é uma pergunta e resposta. Então ele fala aqui dos efeitos, das causas, fala da fuga, aquele que por amor ele acaba tirando a própria vida. E a gente sabe que são inúmeros os problemas sociais que acabam nos levando a buscar uma solução imediata. Então que a gente possa realmente refletir sobre isso. Como eu disse, a gente está com o nosso tempo esgotando, então nós vamos encerrar agora com uma passagem que eu achei do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 14, para que a gente consiga encerrar a nossa conversa hoje com o Evangelho. Ele fala o seguinte: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação adquirida com conhecimento. Que a gente possa buscar o conhecimento para que a gente se prepare, não só para o momento de desencarne, para a vida espiritual, mas para essa vida, que com tantos problemas e dificuldades que a gente está enfrentando nos tempos de hoje, que a gente consiga ficar espiritualmente equilibrados e preparados para que a gente auxilie e não apenas dê trabalho. Obrigado a todos. Então agora nós vamos novamente manter o nosso pensamento elevado a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso grande mestre, amigo maior, e a toda a espiritualidade amiga